Olha, gente, é maravilhosa a receita. Vale a pena você testar aí na sua casa, fazer na sua casa. Uma receita simples, fácil, barata e maravilhosa. Nossa, ó, vou te falar, eu nunca tinha comido um bolo de chocolate tão gostoso assim. Olha que delícia. Vou mostrar pertinho pra vocês. Olha só. Então vamos lá, é uma receitinha fácil, rápido, tá? Com os ingredientes bem baratinhos pra você fazer em casa, porque a gente sabe que na hora que dá vontade de comer aquele chocolate, aquele bolo de chocolate, muitas vezes a gente não vai ter cacau, aquela coisa toda, né? Então é uma receitinha fácil, com achocolatado, que com certeza você tem em casa, e se não tiver, rapidinho na vendinha você vai lá e compra. Então vamos lá, a gente coloca 3 ovos, e ó, o principal, a gente não vai usar aqui nem liquidificador, nem batedeira, para você entender que realmente é fácil, uma receita simples para você fazer em casa, tá? 180 ml de óleo, esse óleo eu tô usando óleo de soja, tá? 180 ml de leite integral. Se você quiser usar o desnatado, aí fica a seu critério, porém, ele é menos gorduroso, né? Enfim, eu acho mais gostoso o integral. E a gente vai colocar agora o açúcar, tá? 180 gramas de açúcar. Eu vou deixar também a quantidade aí na descrição do vídeo, tá? Pra ficar bem fácil aí. Fica mais fácil, né? Porque às vezes fica assistir o vídeo todinho pra depois ver, né? Anotando, então você já pega lá, dá um print na tela e vê a quantidade. E aqui eu tenho 160 gramas de Nescau. Pode ser outro achocolatado, mas eu tô utilizando aqui o Nescau, tá? Porque é o que eu tenho aqui. E particularmente eu acho ele um pouco mais gostoso, mas claro que fica a seu critério. Tem gente que gosta de Toddy, enfim. Então utilize o que você tiver aí. Então aqui a gente está utilizando 160 gramas de achocolatado, no meu caso, Nescau. Então aqui, gente, eu vou pegar aqui o meu fouet, tá? Se você não tiver um fouet, pode ser um garfo, qualquer coisa que você consiga misturar, né? Porque você precisa deixar essa massa completamente bem misturada, né? Ela tem que ficar homogênea, essa palavra, então você precisa misturar bem. Então no caso o fouet, eu acho um pouco mais assim, mais eficaz. E no caso também, se você não tiver um fouet, você pode utilizar o próprio batedor da sua batedeira, se você tiver, ou se você quiser bater na batedeira também, fica a seu critério, o liquidificador também pode, tá? Eu tô fazendo aqui porque nem todo mundo vai ter liquidificador, nem todo mundo vai ter batedeira, então, pra dizer que é fácil, tá? Que qualquer pessoa pode fazer, tendo ou não a ferramenta, né, a máquina. Então, ó, estou misturando bastante. E a gente vai acrescentar aqui, gente, a farinha, tá? É 240 gramas de farinha e 15 gramas de fermento. Eu já coloquei aqui o fermento junto com a minha farinha, porque eu tenho uma facilidade de esquecer, né, o fermento. Então eu já coloco junto assim, é uma prática que eu tenho aqui na confeitaria, já colocar junto para não esquecer, tá? Mas você pode colocar separado, colocar a farinha primeiro, depois colocar o fermento, para seu critério, tá? Aí fica mais fácil para você. E como eu falei, se você quiser bater no liquidificador ou na batedeira, automaticamente é um pouco mais fácil, né? Vai te facilitar o serviço aí, mas é bom que você bate, deixe bem homogênea essa massa, tá bom? Ui! Vou peneirar, né, a minha farinha, mas se você não tiver uma peneira dessa, se tiver um coador mais fininho, você consegue fazer. Se não tiver, pode fazer sem. Eu sempre aconselho coar, né, a peneirar, perdão, porque eu acho que a massa fica um pouco mais fofinha, né, um pouco mais aerada. Mas claro que depende muito do que você tem aí. E como eu disse aqui, a receita, o ideal da receita, né, o intuito da receita é para você que quer fazer um bolinho aí, né, mas não tem muita ferramenta, não tem muito ingrediente, só tem algumas coisinhas em casa, então é para mostrar que é fácil. Então eu estou peneirando aqui com os gruminhos aqui de farinha, você pode ver, ó, agora nós vamos misturar também com a fouet, tá? No caso, esse caso aqui com a farinha, o fouet ajuda bastante, né, a misturar bem. Se for com uma colher, talvez você precise misturar um pouquinho mais. E no caso, se você estiver utilizando aí um liquidificador ou uma batedeira, nesse momento aqui da farinha, eu não te aconselho a bater na batedeira ou no liquidificador. Te aconselho a colocar num recipiente e colocar separado essa farinha, tá bom? Porque o ideal é que essa farinha não seja, né, a gente não bata ela na máquina, e sim nas mãos, independente se você está usando a máquina ou não. Misturar bastante para não ficar nenhum tipo de gruminho, vai ficar bem homogêneo, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Vou passar a lateral aqui. E ok. E agora nós vamos passar essa massa aqui para nossa forma. Vou mostrar para vocês aqui. Essa é a nossa forma. Essa forma aqui tem 20 por 30.
tá? É uma forma, o número pra vocês eu não sei dizer, mas eu acho que é número 2, se não me engano, porque no caso aqui é a segunda forma maior que eu tenho aqui, né? Então eu acredito que seja o número 2, mas é essa a medida, 20 por 30, tá bom? Aqui eu montei com manteiga e passei um pouquinho de farinha, tá? Coloquei um pouquinho de farinha aqui, mas se você não quiser desenformar, para vocês comerem mesmo, não precisa, só passa aí talvez um desmoldante que eu vou ensinar a fazer aqui no canal, um desmoldante caseiro ou um óleo mesmo, somente para que você consiga tirar com facilidade. Mas se você pretende desenformar esse bolo, você pode fazer dessa forma, tá? Então nós vamos acrescentar aqui agora a massa na nossa forma. Despejar a massa na forma, né? Que massa bonita, né? Se vocês quiserem que ela fique mais escurinha, vocês podem colocar, ao invés de 15 gramas de fermento, vocês colocam 10 gramas de fermento e 5 gramas de bicarbonato de sódio, tá? Isso faz com que ela fique mais escurinha. Eu particularmente, assim, eu prefiro assim. Mas tem gente que gosta daquele chocolate bem preto, né? Então você pode usar dessa forma que ajuda a escurecer um pouquinho, tá? Tudo aqui. Pronto. E nós vamos levar o nosso bolo, tá? A 180 graus, o seu forno. Aqui a gente utiliza um forno caseiro, pra vocês terem noção. Nós não utilizamos aqui forno industrial, para mostrar pra vocês que é possível, tanto nos outros produtos que a gente posta aqui no canal, tanto com esse bolo aqui, é possível você fazer, tá bom? Então eu vou colocar aqui no 180 graus, por volta de mais ou menos 35 a 40 minutos, e eu volto pra mostrar pra vocês essa massa. E vou ensinar também a calda, que é muito simples, mas que fica uma delícia, né? Esse bolo molhadinho, porque bolo tem que ser molhadinho, independente de qual seja o bolo, né? Então vamos lá? Então agora que nós vamos fazer a calda, né, do nosso bolo. Uma calda também muito simples, que você tem em casa aí. Vou colocar uma colher, tá? Bem generosa de manteiga. Manteiga, margarina, tá? Tanto faz. E aqui 300 ml de leite, no caso leite integral também, tá bom? Aqui eu tô utilizando 90 gramas de açúcar, tá? Eu falo em gramas, gente, porque eu acho que receita, eu gosto muito de trabalhar com balança. Eu compro aqui balanças na Shopee, né? Balanças aí de 15 reais, porque facilitam demais a nossa vida, né? Então, assim, particularmente as minhas receitas, elas são praticamente todas em gramas, porque facilita muito, tá? E aqui eu tenho 120 gramas de Nescau, aí, mais ou menos cerca de 6 colheres de Nescau, tá bom? Então, vamos misturar isso aqui. O ponto dessa calda aqui é um ponto como se fosse aí um chocolate quente, tá? É bem líquida mesmo, porque a ideia aqui, tá? Nessa calda aqui, a ideia é molhar o bolo. Se for uma calda muito grossa, né, como se fosse um brigadeiro, não vai penetrar na massa e a massa não vai ficar tão molhadinha. Então, por isso que a ideia dessa calda aqui é que ela fique bem líquida, tá? E no caso, eu vou fazer, tenho a ideia de fazer aqui um brigadeiro pra jogar em cima, né? Pra que esse bolo fique mais calórico ainda. Então, aí, no caso, é outra receita, porque assim, aí ela precisa ser um pouco mais grossinha, né? Pra que o brigadeiro venha ficar bonito ali em cima. Mas nesse caso aqui, por enquanto, vai ser essa calda aqui mais líquida, tá? Vou ver se eu faço essa aqui de brigadeiro, pra que talvez o bolo fique aí tão doce, né? Ou até mesmo muito calórico, né? Que já é, né? Bem calórico. Então eu vou levar ao fogo essa calda aqui, e a hora que levantar a fervura já tá bom, não precisa ficar muito tempo ali, é somente mesmo para que ela ferva, mas não precisa engrossar, tá bom? Porque essa é a ideia, tá bom? A minha ideia é essa de deixar o bolo bem molhadinho. Já volto aí pra mostrar pra vocês. Temos aqui a nossa massa, olha que coisa linda, tá? Bem fofinha, ó, bem massinha. E eu vou fazer aqui agora, eu já vou partir, tá? Mas se você não quiser partir, você pode só furar aqui a sua massa para que você coloque a calda, tá? Aí fica a seu critério, aí é gosto seu, tá bom? Eu só vou partir aqui somente mesmo para entrar um pouquinho mais. E a massa é muito macia, gente, é muito macia. Vale a pena você fazer, tá? E aqui eu vou jogar essa calda aqui e vou também colocar uma outra calda de brigadeiro aqui. Eu quero esse bolo bem chocolatudo, tá? Mas se você quiser deixar só a calda, já tá show de bola, tá? Eu vou mostrar pra vocês a calda aqui. Então, assim, já tá show de bola. Mas se você falar assim, eu quero mais... Ele fica um pouco mais gordice, né? Um pouco mais aí... mais gostoso, vamos colocar assim. Você pode colocar, tá? Mas essa calda que eu vou ensinar pra vocês. Mas se quiser parar por aqui, pode só parar por aqui, tá? Eu dei essa furadinha aqui. Essa aqui é a calda, ó.
Essa é a calda, bem líquida mesmo, a intenção é essa mesmo, que ela seja bem líquida, para que fique molhadinho mesmo. A ideia aqui não é um bolo mais ou menos, é um bolo molhadinho mesmo. Então a ideia é essa, tá? Coloquei aqui nesse canequinho para ficar um pouco mais fácil, tá? E vai jogando, ó. Para ficar um pouco mais fácil. Então o ponto dessa calda é praticamente mesmo um chocolate quente, como eu disse para vocês. Ferveu, pode desligar o fogo, tá? E eu vou molhar bastante esse bolo aqui, que eu quero que ele fique molhadinho, porque a ideia é essa. Porque, gente, vamos combinar, ele já tá gostoso? Já tá gostoso, tá? Já tá maravilhoso. Mas se você quiser colocar aí que eu vou fazer a calda do brigadeiro, tá? Vou fazer um brigadeiro, é fácil também, mas é uma calda um pouco mais grossinha, que eu quero que ela fique por cima. Então, ou seja, a ideia aqui é que o bolo é molhadinho e ainda tem uma calda de brigadeiro aí por cima, tá? E você pode vender esse bolo aqui, tá? O ideal é que sempre esteja refrigerado, tá? Porque se não for na geladeira, a validade é praticamente apenas um dia. Então o ideal é que você coloque refrigerado, tá? Se você for vender. Você pode vender por unidade, esses pedaços, ó. Essa forma aqui deu praticamente, aqui deu 12 pedaços, ó. 2, 4, 6, 8, exatamente, 12 pedaços. Então você pode vender, né? Por pedaço. E aqui, gente, como eu falei, a ideia aqui é ele molhadinho mesmo, tá? Se você quiser menos, aí fica a seu critério, tá? A ideia aqui é realmente um bolo molhadinho. E como eu falei, já tá bom aqui, ó. Já tá bom, se eu não quiser colocar a outra calda, nem precisa. Que já tá magnífico. Já tem água na boca. Vale a pena você experimentar fazer essa receita simples e fácil. Então, botei toda a calda, tá? Como eu disse, esse é um bolo molhadérrimo, tá? Então, por isso tem esse tubo de calda. Se você não quiser colocar tanto, não precisa colocar. Só tô dando uma mexidinha aqui para que essa calda venha entrar em todos os lugarzinhos, tá? Perfeito. Ó, se você já quiser concluir por aqui, ok, tá? Já tá um bolo magnífico. Mas eu vou jogar só uma camadinha de brigadeiro aqui, só pra dar mais uma beleza nesse bolo. E já vou mostrar pra vocês como é que faz essa caldinha aí, que agora é um pouco mais grossinha, tá bom? Agora essa calda aqui é uma calda onde eu coloquei uma caixinha de leite condensado e meia caixinha de creme de leite, ou seja, 100 gramas de creme de leite, né? Porque a maioria das caixinhas de creme de leite vem com 200 gramas, então eu coloquei metade, tá? Se você quiser colocar inteira, pode ser que ela vai ficar um pouco mais mole, né? Mas a ideia aqui, não coloquei muito achocolatado, eu coloquei apenas aqui 3 colheres de achocolatado, mas aí você pode escolher a seu critério. Ah, Lidiane, eu gosto bem pretinha a calda, põe um pouco mais. Eu não quis muito porque a massa já tá bem escurinha, então eu quis colocar uma diferença aí de cor, então eu fiz ela um pouquinho mais clara, tá? Coloquei uma colherzinha aqui de manteiga, tá? Também para dar um brilho e vou levar ao fogo. Eu gosto de fazer meus vídeos mais práticos, levar ao fogo pra mim acho que é uma demora aí no vídeo, então eu vou trazer pra vocês ela prontinha aqui, um pontinho de brigadeiro bem tranquilo. Não é tão líquida quanto a outra, mas também não vai ser tão dura a ponto de enrolar, né? É um pouco mais cremosa, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, vou trazer pra vocês aqui, pra vocês verem qual é esse ponto, tá joia? Então eu fiz aqui a calda, né? Já ficou pronta. Tá vendo que essa aqui, ó, é no ponto de... Assim, não é ponto de brigadeiro porque não é pra enrolar. Mas se vocês perceberem, ó, ela cai em bloquinho, tá vendo? Ela não é líquida igual a outra, então eu queria ela mais cremosa, tá? Se você falar, Diana, mas eu só quero utilizar essa calda aqui, a líquida, ok, fica perfeito, joga um granuladinho, se você quiser, fica perfeito. Se você quiser utilizar somente essa, não coloca a outra e usa só essa. Porém, essa aqui não vai penetrar na massa como a outra penetrou. Então, a minha ideia aqui é que o bolo fosse molhadinho e que tivesse essa calda cremosa, né, de brigadeiro por cima. Então, fica a seu critério. Você tem 2 opções aí pra fazer, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, sem muito forma, só jogar mesmo por cima, tá? Essa receita que eu ensinei pra vocês, ela é suficiente, tá? Pra essa forminha aqui, pra essa forma, né? Então, dá pra você preencher a parte de cima toda. Bom, eu acho essa calda melhor que a outra, mas eu queria essa junção, sabe? Do bolo molhadinho com o bolo cremoso. Ai, é maravilhoso. Nossa. Então, ó, vou espalhar aqui. Olha que delícia. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou essa fatia maravilhosa de bolo. Você pode vender, como eu falei, pode colocar no papel alumínio para vender.
Porém, como eu disse, se for fora da geladeira apenas um dia, infelizmente, produto fora da geladeira dura muito pouco, ainda mais com esse calor que ultimamente tá no nosso querido Brasil, né? Tá terrível de calor, então o ideal é apenas um dia e se for na geladeira por 5 dias aí tranquilamente, tá? Então, ó, se você quiser deixar desse jeito, já tá gostoso, mas eu vou jogar só um granuladinho, só pra dar um charme, né? Porque bolo de chocolate, se não tiver granulado, nem parece que é de chocolate. Então só um pouquinho, só pra dar um charme. E tá prontinho o nosso bolo de chocolate, que eu vou partir aqui pra mostrar pra vocês, né? Essa fatia maravilhosa. Nossa! Aqui, gente, como eu fiz pra casa, então não tem problema pra mim a questão da fatia. Mas se você for vender, eu aconselho a você a partir, quando colocar a calda aqui, já dá uma partidinha pra você ver qual que é o tamanho que vai ficar. Porque aí assim você não perde o tamanho, né? As 12 fatias que eu comentei com vocês, tá bom? Olha, gente, é maravilhosa a receita, vale a pena você testar aí na sua casa, fazer na sua casa, uma receita simples, fácil, barata e maravilhosa. Nossa, ó, vou te falar, eu nunca tinha comido um bolo de chocolate tão gostoso assim, ó, olha que delícia. Vou mostrar pertinho pra vocês. Olha só, aqui, ó, essa parte aqui é a calda, né? E aqui a massa, ela não ficou, eu falei pra vocês, eu parti assim só pra comer mesmo aqui. Mas se você for vender, você precisa partir um pouco mais certinho para não ficar, esteticamente ficar mais bonito, né? Então, ou seja, ó, a massa, ela não fica aquela massa encharcada. Ah, mas você colocou muita calda, mas não fica. Ela fica assim, o ideal, a quantidade é perfeita. Então vale a pena você experimentar. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero muito que tenha ajudado você aí a ter uma renda, né? A fazer também aquele lanchinho da tarde maravilhoso. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!